O Solbakken, o treinador da Noruega, né, ele falou também que o Brasil não é o mesmo, mas ainda assim é favorito. E a Noruega precisa entrar 100% para esse jogo para conseguir a classificação, mesmo sabendo que o Brasil já não joga como jogava antigamente. E teve até um vídeo que viralizou dele, né, falando de, Ancelotti, estamos chegando, tal, estamos atrás de você, foi isso, né? E aí o Ancelotti fala sobre isso na coletiva também, que entendeu que foi uma brincadeira, que o técnico da Noruega já tinha dito que era uma brincadeira. Somos amigos, nos encontramos várias vezes. A Noruega é uma equipe difícil, tem estrutura, qualidade, boa organização. Temos que jogar no nosso melhor e creio que estamos no momento de jogar no nosso melhor. Porque estamos confiantes, queremos melhorar e estamos preparados para tudo o que pode acontecer. Falei antes do jogo contra o Japão, que a equipe estava preparada para qualquer situação. Levamos um gol e a equipe não estava ansiosa, estava focada no que tinha que fazer. Estamos confiantes, mas é um rival complicado. E aí, Samir, nessa fala de Carlo Ancelotti, nesse rival complicado, eu acho que vai muito pelo que o Casão falou. Essa confiança, tem essa ansiedade, mas está todo mundo ali exatamente sabendo o que tem que ser feito, né? Não, exatamente. Eu acho que o Ancelotti é um técnico experiente, essa questão aí com o técnico da Noruega vale a brincadeira, enfim. E em relação à seleção brasileira, né, dar um pitaco na escalação, eu iria de Danilo Santos. Por quê? A gente tem que entender que o Casemiro que vai estar em campo, né, neste domingo, vai ser o do primeiro tempo, vai ser o que tem feito a Copa do Mundo até o momento, porque o problema do Casemiro não é a questão técnica, é a questão física, é a questão tática, né? É a questão de saúde física do Casemiro. Ele não tem mais a intensidade, ele nunca foi um jogador de um volante como, por exemplo, o Paulinho, de pisar na área do adversário, mas enfim, agora ele já não tinha essa característica, já partindo, né, pro final da carreira, menos ainda. Eu acho que às vezes a gente da imprensa, a gente merece algumas críticas, né? O pessoal fala, analisa muito o resultado. Eu não acho que o Casemiro fez um belíssimo segundo tempo na última rodada, né? Ele fez o gol. E aí ele fez o gol, a gente começa a analisar que, nossa, o Casemiro que fez um péssimo primeiro tempo, fez um segundo tempo maravilhoso. Não, ele fez o gol. Ele fez o gol, jogou melhor? Jogou melhor. Por quê? Porque o Japão entrou como o Paraguai hoje e conseguiu marcar o gol. E quando o Japão sai na frente, aí ele baixa mais as linhas ainda. Então era normal que a seleção brasileira tivesse mais posse de bola ainda no segundo tempo e tentasse mais. Então, assim, eu não acho que o Casemiro melhorou bastante a ponto de que, estamos resolvidos para entrar em campo contra a Noruega, que é um time que tem um meio de campo, né, um pouco mais intenso, para jogar com o Casemiro, junto com o Bruno Guimarães, que não é também um grande marcador, né, tem feito uma grande Copa, se destaca muito mais com a bola nos pés pela armação, claro que não tem comprometido, mas não é um grande marcador. Então seria muito mais interessante você ter o Casemiro, o Danilo Santos e o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha, e você já tem o Ryan, que é um atacante também, né, junto com o Vini Júnior. Então eu iria de Danilo Santos. Eu acho que o Brasil vai colocar em risco aí, o Ancelotti vai colocar em risco a seleção brasileira colocando o Martinelli desde o início, que pode ser uma boa opção para o segundo tempo. Ancelotti e o Solbakken, esses dois treinadores, já se enfrentaram algumas vezes, né? E a gente tem aqui uns dados de confronto entre eles. Se a gente olhar eu gosto sempre do copo cheio, né? E dá para o copo cheio aqui, porque são 4 jogos entre eles, 3 vitórias para o Ancelotti e 1 empate. Ou seja, o Ancelotti nunca perdeu do Solbakken. Pensando aqui, na temporada de 2013 e 2014, Real Copenhagen, fase de grupos da Champions League e depois duelo de oitavas de final da Champions League, vencendo e empatando aí quando ele estava no Chelsea. O jogo entre os treinadores, Gabriel, é sempre quase um jogo de xadrez, né? Você tem que analisar muito friamente o outro treinador. E, claro, o Ancelotti tem uma bagagem gigante, o Solbakken também. Tem um respeito mútuo ali entre os dois, mas nesse duelo você acha que o Ancelotti sai na frente? Essa provocação, entre aspas, que foi colocada antes do jogo, eu acho uma grande bobeira também, porque era um papo de vestiário, ele com o grupo dele. Eu acho que alguém tomou uma bronca internamente na Noruega, porque esse tipo de coisa você mantém no vestiário, né? Uma aspa ali que é um pouco provocativa, mas é um tom que ele usa para tentar motivar o time dele, e isso vaza pro externo, porque tem uma câmera no vestiário, grava-se e se posta, né, esse trecho, então é algo realmente que eu acho que vale aqui também esse questionamento. Mas o Carlo Ancelotti, ele é muito experiente em jogo de fase mata-mata, né? Ele tem bastante essa leitura, isso historicamente, 4 vezes campeão da Champions League não é para muitos, né? Então tem esse histórico, tem essa bagagem, é um técnico que entende muito bem o jogo, lê muito bem em fase mata-mata. A gente viu contra o Japão, né, que tinha uma crítica ali para tirar o Casemiro, ele mantém o Casemiro, ele coloca o Martinelli, tinha o Neymar guardado para prorrogação também, ele revela isso depois, né? Então tem algumas alternativas no banco. A gente falou mais cedo aqui do Igor Thiago, que é aquele cara do abafa, tem o Neymar caso vá para os pênaltis, então tem algumas alternativas. Acho que o banco, a caixa de ferramentas
brasileira é um pouco melhor, né? Assim, buscando alternativas para alguns contextos de jogo, ele tem mais alternativas para o time. Então, eu acho que é algo perfeitamente natural que haja essa briga de bastidores, entre aspas, que o Ancelotti minimizou. Ele é um cara boa praça, né? Ele não pega pilha com nada, ele não briga, ele não tem muito esse perfil, né? Ô, Casão, é saudável, né, esse extracampo que rola antes do jogo, mas é importante também saber quem que você está enfrentando do outro lado, né? E o Solbakken também não tá para brincadeira, ele sabe da equipe que ele tem. É claro que o diferente é o Haaland, mas ainda assim ele tá analisando friamente, mesmo brincando como camarada do Ancelotti. Para mim? É, para você. Ah, tá. Então, eu acho assim, ele sabe que tem um cara que pode desequilibrar em relação a fazer gols contra qualquer seleção do mundo. Ele não tem a melhor seleção do mundo. Ele não é favorito a ganhar uma Copa do Mundo com a Noruega. Mas ele sabe que ele pode ter expectativa de vencer qualquer uma seleção, porque ele tem esse cara. Só que a seleção dele não é só esse cara. A seleção dele tem o Odegaard no meio, tem o Sorloth na direita e tem o Nusa na esquerda, que são dois ótimos jogadores. Vão pro fundo, entram em diagonal, bate de longa distância, chama a tabela, enfiam a bola pro Haaland. E o Haaland é aquele cara que, assim, ele fez 5 gols na Copa do Mundo, 5 gols de um toque só. Eu até, um jornalista italiano me perguntou, saiu até a matéria hoje no Gazeta dello Sport, eu falei assim, cara, um centroavante com o tamanho dele, com a explosão muscular, com a força que ele tem, ele fazer gols só tocando, dando um toque na bola, é porque ele tem um senso de posicionamento muito bom, ele confia na explosão dele para antecipar os zagueiros e ele chega equilibrado para bater. Porque não é só você antecipar. Se você antecipar o zagueiro, a bola chegou e você está desequilibrado, você tem que dominar para se arrumar. E ele chega pronto para fazer o gol, em todas as jogadas. E não é só aqui na Copa do Mundo. Quantos gols o Haaland já fez se jogando na direção da bola, tanto com o pé no alto, com o carrinho por baixo, como antecipando o zagueiro da frente, se jogando na bola. O Haaland ele tem um leque de alternativas para fazer gols que é inacreditável. Então é um jogador super perigoso, que você não pode perdê-lo de vista, e você tem que saber onde ele está o tempo todo e saber que ele pode te antecipar porque ele tem uma força física absurda. No corpo a corpo com ele dentro da área, cara, ele pode levar muita vantagem contra qualquer zagueiro, para antecipar, para girar, para dominar, mas ele chega equilibrado. Então é isso que é o perigo dele. O perigo do Haaland é esse. Ele chega, ele vai na direção da bola, já pronto para fazer o gol. Por isso que ele só dá um toque na bola. E jogador assim é muito perigoso. E ainda mais um cara como ele, que está acostumado a fazer mais gols do que joga, né? Mais gols do que partidas que joga. Como é aqui na Copa. Ele tem 5 gols, né? Ele não jogou um jogo contra a França, ele ficou no banco. Então ele jogou 4 jogos só. 5 gols em 4 jogos, 1,95 de altura. Você falou do pé dele no alto. Se o pé vai pro alto, imagina o tamanho que não fica. Você falou do Odegaard também. Muito se fala do confronto, né? De Haaland e Vini Júnior. Mas o Bruno Guimarães foi questionado também do confronto entre ele e o Odegaard ali no meio de campo. E aí ele falou sobre isso, ó. Espero que eu possa levar o melhor. O jogo é coletivo, mas esses duelos individuais são importantes. A gente tem que estar muito bom no dia. Tudo que pode se decidir em alguns momentos são uma equipe que em uma bola parada, uma falta, pode decidir. Eu quero continuar fazendo história aqui. Acho que vai ser um jogo interessante e que vence o melhor. E que o melhor possa ser a gente. Ou seja, que seja o Brasil esse melhor, né? Mas esse duelo é interessante pro jogador também. Acaba que fica nessa briga, mas a pessoa quer se sair melhor. Não tem como, né, Gabriel? Ele é um meia criativo. Fechar a linha de passe dele, você força o Haaland a sair da área também. Pode ser uma alternativa, né? Joga assim no Arsenal também, flutua bastante pelo meio. Gosta também desses lançamentos ali na grande área, né? Ele propõe bastante jogo, estica bastante o jogo no campo ofensivo, tenta, arrisca, então é um jogador interessante para ficar de olho também. Tem o Nusa também pela ponta, né, que fez um belo gol recentemente, então é um ponta que sabe cortar para o meio também. Tem algumas preocupações, mas o ponto fora da curva que você fala, que é o jogador que o Brasil não tem, é o Haaland, né? Ele é o jogador que dentro da área faz gols ali de múltiplas formas e de múltiplos contextos, né? Ele consegue fazer gol ali de cabeça, com o pé esquerdo, com o pé direito, de voleio, então ele tem muitas alternativas. Espaço do Haaland não pode existir para que o Brasil possa sair bem. Boa, a gente atingiu a meta, gente, de likes, de 1.000 likes, a gente subiu um pouquinho essa meta, mas a gente tem uma outra, viu, que é de inscritos no nosso canal. Então eu preciso aí de 150 pessoas para se inscrever no canal, para a gente chegar em 1.807.000. 150 que tá aí agora, os mais rápidos aí, entra aí e se inscreva no canal. A gente vai para um rápido intervalo e você vai se inscrevendo enquanto isso.
Esse intervalo é tão rápido que a gente fica ao vivo aqui no YouTube, viu? Você que tá aí, ó, já se inscreve, deixa o seu like pra gente poder chegar a 1.200 likes. Eu acho que essa é uma boa média aí. Tem uma galera assistindo. E quem ainda não segue nosso Instagram, o @UOLSports, vai lá e segue nosso Instagram também. Sempre tem muito conteúdo. Agora a gente colocou lá no Instagram, nossos redatores, o pessoal que tá trabalhando, porque tem muita gente trabalhando aqui, viu, gente? A luta pela coroa, aqui, ó, 20 gols de Messi, 19 de Mbappé. Isso aí, essa briga aí de artilharia, como o Messi passou, né, gente, e foi um jogaço pra mim, o jogo mais emocionante até agora, esse jogo de ontem da Argentina. Dá pra fazer mais gols, né? Mbappé também. Samir, essa briga aí vai longe, né? Esse duelo de artilharia. Eu já torço pro Mbappé já vencer, né, ultrapassar o Messi nessa Copa, porque já vai acontecer mesmo, ele vai disputar pelo menos mais uma Copa, acredito que umas 2 Copas ainda o francês vai disputar. Então já que ele vai passar o Messi, já acaba com a nossa ansiedade, entendeu, Denise? Já passa logo nessa Copa e já resolve. Samir, enquanto você falava, eu tava ouvindo aqui o Alisson e o pessoal de casa tá vendo aqui os maiores artilheiros da história da Copa, né? Que tem Messi, Mbappé, Pelé também, Ronaldinho nessa lista. Mas saiu uma matéria agora aqui no UOL, que vocês podem entrar lá também, clicar e acompanhar tudo que a galera sobe no nosso portal, dessa rincha que teve ali entre o Mbappé, cadê a matéria lá, ó? Se vão nos mandar a merda, mandaremos de volta, diz Mbappé sobre o Paraguai. Ou seja, o clima dentro de campo, gente, não tava do mais gostoso, né? Porque mandar a merda não é nada bom. Mas a gente sentia isso, né? Assistindo de fora, pela televisão, sentia que tava esse climinha do tipo, então vem, sabe? Tava assim, Casão, aí também? Você conseguia perceber isso ao vivo? Então, o Paraguai tentou fazer esse jogo virar uma Libertadores desde o começo. Ele tentou colocar um clima de Libertadores desde o início dentro de campo. Provocação, cai no gramado, simula que tomou um tapa, simula que tomou um puxão e chuta a bola para fora. Enquanto o Paraguai estava empatando 0-0, tinha sempre 2 bolas dentro do campo, tinha que parar. Depois que a França fez 1-0, a França fez a mesma coisa. Teve um momento que tinham 3 bolas dentro do campo. Tinha que tirar uma, tirar outra. Então, o clima virou de Libertadores. O Paraguai tentou colocar o clima de Libertadores e ele colocou, e a França aceitou esse jogo de Libertadores e também fez a mesma coisa depois que fez 1-0. Então, o clima estava pesado mesmo. Estava provocativo, vai. Pesado não, que ninguém deu voador em ninguém, mas estava provocativo. A gente voltou agora, Casão, em todas as plataformas ao vivo e tava realmente, a gente estava conversando aqui, para você que não viu, sobre esse clima de Paraguai e França, porque acabou de subir uma matéria que o Mbappé fala, se vão nos mandar a merda, mandaremos de volta, porque foi esse clima que aconteceu na classificação da França. A gente tem mais alguns minutinhos de jogo e eu quero